Saiu o terceiro episódio de Percy Jackson e cada vez essa série me surpreende mais. Humor certeiro, histórias aprofundadas, mudança de holofotes e cenas de ação bem mais ou menos, com literalmente muita ação poupada. Tudo isso e um pouco mais eu vejo com você nesse vídeo. Primeiro vale comentar que o nome dos episódios da série estão iguaizinhos ao nome dos capítulos do livro. E se você notar, você vai ver que nos dois primeiros episódios da série foram os 10 primeiros capítulos do livro, que é praticamente metade, porque o livro tem 22 capítulos. Então a gente teve metade da história nos dois primeiros episódios e a outra metade no restante dos 6. Então eles vão dar uma boa enrolada aí nesses episódios, que foi o que a gente notou nesse episódio número 3. O episódio ele já começa com o Percy indo até o oráculo, né? Eu reclamei no episódio passado, no final do vídeo, que eles não colocaram essa cena no episódio. Eu fiquei muito triste, porque é uma das melhores. Só que o que eles fizeram? Eles meio que cortaram o capítulo 10, eu acho, se eu não me engano, 10 ou 9, em dois. Eles fizeram a metade final do capítulo no episódio 2 e a primeira metade que o Percy vai no oráculo no episódio 3. Então ficou meio confuso ali, mas colocaram igualzinho. Eu não achei muito convincente, por quê? Porque no livro a gente tem o Percy com uma relação muito mais aprofundada com o Grover e muito mais superficial com o Luke. Então, já na série é o contrário, né? A gente tem o episódio 2 quase inteiro ali com o Luke, desenvolve bastante o Luke. E o Grover, ele fica bem num plano secundário ali, ele é meio quase um mentor adolescente do Percy, né? Um amigo que dá os conselhos. E daí ele vai lá no oráculo, o oráculo fala pra ele que um amigo dele vai trair e ele escolhe o Grover e a Annabeth pensando que um desses dois iria traí-lo. Achei meio estranho, né? Eu acho que quando ele pensasse em amigo, ele ia pensar muito mais no Luke. Ou talvez ele confiasse tanto no Luke que ele nem pensou que poderia ser o Luke que iria traí-lo. Pode ser isso também, mas ficou meio estranho essa parte. Aí, claro, né, no oráculo a gente tem a personificação do padrasto do Percy, que é o Gabe, né? O Gabe cheiroso, o Gabe ugliano. E no livro a gente também tem isso, só que a gente tem personificação de vários outros personagens. Tem os parceiros de poker do Gabe que não tem na série e mais alguns que eu não me lembro agora no momento. Aí, detalhe que aqui na série quem escolhe quem vai na missão é o próprio Percy. Já no livro não, a Annabeth ela se voluntaria e o Grover eu não lembro o que ele faz para ir para a missão. Mas eu acho que quem escolhe ou é o Quirrell ou é o Dionísio. Quando o Percy, a Annabeth e o Grover estão indo para a missão, a Annabeth para no pinheiro da Thalia. E o Grover dá continuidade, né, explicando pro Percy a história da Thalia, né, que ela é filha de Zeus, que teve um sátiro na missão que não conseguiu salvá-la, e Zeus em um último momento teve piedade da filha e transformou ela num pinheiro para proteger o acampamento também, né, e daí o Percy ainda faz uma piadinha falando, nossa, que tipo de pai que é esse que acha que salvou a filha, transformando ela numa árvore, né. Daí também já começa uma tensão com o Percy e com a Annabeth, porque a Annabeth tinha uma conexão com a Thalia, não sei, e o Percy tá meio que caçoando disso. Detalhe que eu não me lembro se eu comentei sobre isso na review passada, mas eles estão indo pro mundo inferior, né? E o mundo inferior fica em Los Angeles, literalmente do outro lado dos Estados Unidos, porque eles estão em Long Island, né? Que é um distrito ali perto de Nova York. E eles vão para Los Angeles, que é no oeste. Então eles estão em leste, eles vão pro oeste. Eu não sei se na câmera vai ficar invertido, se é aqui é leste, aqui é oeste. Mas é muito longe. Então o Percy pergunta, né, por que eles não vão de avião? Daí o Grover explica que não são só os monstros que estão atrás do Percy, que os deuses todos estão enfurecidos porque ele é um filho proibido e acusam ele de ter roubado o raio. Então se ele fosse de avião, os Zeus, que têm domínio dos céus, muito possivelmente poderia ali logo acabar com o Percy. Aí detalhe, né, que filhos proibidos e filho dos três poderosos atraem mais monstros, e o Percy tem essas duas atribuições aí para facilitar a viagem deles. Então a gente tem, né, aquela cena no ônibus bem enxuta, a gente tem muito protagonismo da Annabeth nessa cena, que no livro não foi assim, o Percy, ele meio que derrotou as três benevolentes ou as três fúrias, e aqui na série a gente só tem duas, inclusive, a gente tem a Silhuta Dots, que a gente chama de Electro, se eu não me engano, o nome dela de fúria é Electro, e uma outra, não sei se é irmã, que a Annabeth mata, né. Já no livro, o Percy mata as três fúrias, se eu não me engano. E por isso que eu falei lá no começo do vídeo também que tem uma mudança de holofotes. Por quê? Porque nessa primeira metade do episódio, a impressão que dá é que é um episódio da Annabeth. A Annabeth conversa com a Silhuta Dots, né? A Fúria, a Electro, como vocês quiserem chamar.
Ela que derrota a outra benevolente, que era a irmã da Electro, por assim dizer, enquanto o Percy e o Grover somente fogem. Já no livro, não. Os três lutam e, claro, a gente tem um protagonismo do Percy que derrota todas as três irmãs, por assim dizer. Eu reclamei bastante que não houve participação da Annabeth nos primeiros 2 episódios, que no livro era cheio de participação dela, inclusive era ela que apresentava todo o acampamento meio-sangue pro Percy, mas é diferente você substituir cenas que eram do Percy pela Annabeth do que você simplesmente excluir as cenas da Annabeth do primeiro e segundo episódio, já que fizeram, literalmente, né, encurtaram metade do livro nos 2 primeiros episódios, eles poderiam pelo menos ter acrescentado mais coisas, não é verdade? Então depois que eles fogem do ônibus, eles vão pra floresta, né, fugindo das fúrias. Detalhe que no livro essa cena é muito extensa, eles encurtam muito essa parte, inclusive tá de noite no livro, a floresta, a gente tem uma conversa do Grover com o Percy, que explica mais sobre os sátiros, explica sobre Trenton, que eu já vou comentar mais pra frente também. Já que não, eles fazem uma breve caminhada ali, a tensão entre o trio aumenta, Atenas, Poseidon, eles conversam sobre, a Annabeth fica meio ofendida pelo que o Percy fala da Atenas, e daí eles chegam na casa da tia Amy, né, que aqui na série logo se revela que é a Medusa, eles não são tão bobinhos, tão inocentes quanto no livro. Já no livro, até revelar que a tia Amy é a Medusa, que tá cheio de estátua petrificada, eles raciocinar que 2 mais 2 é 4, demora muito. Já que na série não, primeiro que a Fúria chega lá, né? E a Medusa chega e a Fúria, com medo da Medusa petrificar, ela se vira, bem como o Percy, a Annabeth e o Grover. A partir daí a gente tem um diálogo da Medusa com a Alecto, eu falei Electro o vídeo inteiro, mas é Alecto, que é a Fúria, que é a senhorita Dots, que meio que intimida a Fúria e leva o Percy, a Annabeth e o Grover em segurança para dentro da casa dela. Só o Percy que confia na Medusa. Isso pode estar relacionado porque o pai do Percy, né, o Poseidon, teve um relacionamento com ela no passado, que eu também já vou explicar mais. Agora, tiraram uma boa parte do episódio para explicar e aprofundar melhor a história da Medusa, que parece que tudo que tá no livro tá aqui, e aqui tem um pouco mais ainda, porque fala da relação da Medusa com a Atenas, o que não tem no livro. A impressão que eu tive, pessoal, é minha impressão, é que ela tinha um caso, uma quedinha, por assim dizer, pela Atenas, só que Atenas não dava bola pra ela, né? Era um amor platônico, ou talvez eu tenha entendido errado e apenas era um amor no sentido de contemplar a deusa mesmo. Só que, como a Atena não dava bola pra ela, o Poseidon foi lá e se declarou pra ela. Então ela teve esse caso com o Poseidon, pai do Percy, e a Atena, ela se sentiu violada, né? Se sentiu meio que traída, e foi lá e amaldiçoou a Medusa pra se transformar na Medusa, literalmente. Detalhe que no livro essa história ela é bem mais superficial, né? A Atena encontra o Poseidon e a Medusa no templo dela, achou desrespeitoso, e vai lá e amaldiçoa a Medusa para ela se transformar na Medusa. Conforme vai se passando o episódio, a gente vai percebendo que a Medusa não é lá tão boazinha assim. Ela ainda tenta persuadir o Percy para atrair os amigos dele e salvar a mãe dele, né? Ela ainda fala que ela e a mãe do Percy são vítimas de um mesmo monstro, que seria o Poseidon. Inclusive o Percy, que odeia tanto o pai nessa cena, a impressão que eu tive é que ele ficou do lado do pai, literalmente. Mas o Percy não cai nessa, né? Ele vai lá e avisa os amigos, todos eles fogem, só que eles fogem pra onde? Pro porão da Medusa, tanto lugar para se esconder. Você tem que fugir da Medusa e você vai pro porão da Medusa. Pelo amor de Deus, no livro foi no jardim e eu já achei estúpido. Agora você vai no porão da Medusa, pra onde que você vai fugir do porão? Só tem uma porta para você entrar e uma porta para você sair. E você vai pro porão, meu Deus. E lá tá cheio de estátuas, né? Inclusive o Grover mais pra frente vai achar uma estátua do tio dele, mas isso já a gente fala. Nessa cena do porão a gente tem uma sacada muito inteligente, eu tenho que admitir, mas que também poupou mais ação de novo. O que é a Annabeth, né? Ela é inteligente, ela é filha da Atenas, deusa da sabedoria. Ela coloca o boné da invisibilidade dela na cabeça da Medusa. Então não importa se eles olham pra ela ou não, porque agora ela tá invisível. E nisso o Percy, ele corta a cabeça da Medusa e, vou dizer, derrota ela, porque eu não posso usar outras palavras pra não chamar a atenção do YouTube. Nisso a gente tem mais tensão crescente entre o grupo, o Grover se irrita de vez, o Percy admite ter
chamado os dois apenas para saber quem iria traí-lo por causa da profecia do oráculo, mas eles conversam ali, eles se entendem mais e o Percy decide enviar a cabeça da Medusa para o Monte Olimpo através do Hermes Express. Sim, é literalmente sistema de envio ali do Hermes, que é o deus mensageiro ou o deus do comércio, como você preferir chamar ele. Detalhe que no livro eles embrulham a cabeça da Medusa, eles não têm essa cara do boné. Inclusive eles enviam a cabeça da Medusa para o Olimpo ainda empacotada. Antes de comentar um pouquinho o finalzinho do episódio e o prequel do próximo episódio, eu quero corrigir um erro que eu falei no começo do episódio, que o Grover estaria atrás de Trenton, que era um paraíso dos sátiros. Não, Trenton eu acho que é só uma cidade americana, e o Grover, como um buscador e como todos os buscadores sátiros fazem, tá atrás do deus Pan, que é meio que um deus da natureza que sumiu depois que os seres humanos começaram a degradar o meio ambiente. Essa conversa teve no livro no bosque, depois que eles saem da casa da tia Amy. Então, muito possivelmente, a gente vai ter essa conversa no próximo episódio. Então, eu vou evitar dar muito spoiler aqui. E vocês vão ver a continuação, né, da história do Grover e do personagem do Grover no próximo episódio de Percy Jackson. No finalzinho do episódio, então, a gente tem um entregador do Hermes. Eu não sei se é o próprio Hermes indo entregar a cabeça da Medusa pro Monte Olimpo. Ele ainda fala, né, brincando, vocês não sabem o que eu tenho aqui. Mas corta a cena e a gente não vê nenhum dos deuses, a gente só vai ver possivelmente no último episódio, ou numa cena que tem com o Dionísio que vai até o Monte Olimpo, enfim, não sabemos. Agora, no prequel do próximo episódio, não foi revelado muito, apenas que a gente vai ter, claro, o capítulo da Quimera, que é uma mulher que é meio que serpente, por assim dizer, e ela tem um cachorro que era um chihuahua que se transforma num monstro gigante de vários metros e jorra fogo pela boca, literalmente. Eu não vou dar muito spoiler porque é muito difícil falar sobre esse tópico sem dar muito spoiler. Vocês vão ver que tem uma cena do Percy na água, vocês sabem que o Percy se regenera na água, vocês também vão ver que no prequel o Percy tá meio acabado ali, tá meio abatido, né, porque ele vai ser envenenado, literalmente. Mas isso não vai comprometer a sua experiência assistindo o próximo episódio. Bom, o vídeo foi esse, foi um pouco extenso demais do esperado, mas isso é bom porque a gente conseguiu aprofundar mais a história dos personagens que não tá explícito na série. Se inscreva no canal, assista ao meu shorts explicando por que o Monte Olimpo fica em Nova York, que é muito interessante. Deixa seu like, ative o sininho e a gente se vê no próximo episódio de Percy Jackson, quarta-feira.